Oi, eu sou a Tainá. Eu sou a Ana Flávia. E nós somos alunas da primeira série do Colégio Unifeb e hoje a gente vai apresentar sobre a roda gigante da matemática. Então a roda gigante é um brinquedo bem típico dos parques de diversões. Ela é composta por duas rodas paralelas ligadas a um eixo central e elas são suspensas em duas torres verticais. Ela realiza um movimento circular uniforme. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre a matemática da roda gigante. Você pode perceber que existe uma distância entre o ponto central e um carrinho na roda gigante. Essa distância a gente vai chamar ele de raio da circunferência. E supondo que esse carrinho ele vai se mover, ele vai vir aqui um pouquinho para cima, a gente pode dizer que ele realizou um deslocamento linear. E quando ele realiza um deslocamento linear, ele vai gerar um ângulo, ele vai fazer um deslocamento angular que vai ser representado pelo Δθ. E a gente tem uma formulazinha para descobrir o deslocamento, que é ΔS, deslocamento linear, vai ser igual a Δθ vezes R. Beleza, então aqui a gente trouxe uma figura, uma ilustração para apresentar para vocês melhor. Então a gente começa contando o zero daqui, que é em graus. Então ele faz um movimento anti-horário. Então quando ele percorrer 1/4 da roda, ele vai realizar um ângulo de 90 graus. Quando tiver 2/4, 180 graus, 3/4, 270 graus e 4/4, 360 graus. Na matemática, em algumas contas, a gente não pode usar graus, a gente tem que usar radianos. E como é que a gente faz essa conversão de graus para radianos? A gente tem como referência que 180 graus vai ser igual a π. Então, a gente pode realizar uma simples regra de 3 para achar o valor de qualquer grau que a gente quiser. Então, aqui a gente tem o 180, vai ser igual a π, a gente escolheu 90 graus e a gente tem que achar quantos π ele vale. Aí, nós temos o resultado de x igual a π sobre 2. E aqui a gente fez essa conversão com todos os graus e a gente fez a mesma ilustração que anteriormente, mas botando o valor em radiano. Então aqui, quando completa 90 graus é π sobre 2, a mesma coisa que vai mudando, que é 180 graus é π, 270 graus 3π sobre 2 e 360 graus 2π. Agora a gente trouxe um exemplo que é qual a distância percorrida em uma volta completa na roda gigante. Para isso a gente trouxe duas rodas gigantes, uma conhecida internacionalmente, que é a London Eye, fica localizada na Inglaterra, em Londres, e outra que é da nossa região, que é a Big Wheel, ela fica localizada no Pontal Norte de Balneário Camboriú. A London Eye ela tem 135 metros de altura e tem 120 metros de diâmetro, e para conta a gente vai usar raio, assim ela tem 60 metros de raio. E a Big Wheel ela tem 82 metros de altura, tem 65 metros de diâmetro e de raio, assim, a gente tem 32,5 metros que a gente também vai usar para fazer o cálculo. Então, vamos fazer o cálculo para calcular qual é o deslocamento linear dela em uma volta. Como já foi citado, ela tem um raio de 60 metros e a gente vai fazer o cálculo que já foi falado antes. O deslocamento linear dela vai ser 2 vezes π, porque são 360 graus, vezes r. Então, vai ser deslocamento linear 2 vezes 3,14, que é o valor mais aproximado de π, vezes 60. A gente consegue achar o valor de 376,8 metros em uma volta completa. E a gente fez a mesma conta para a Big Wheel. Então, aqui a gente fez o ΔS igual a 2πr, e assim para conta a gente só substituiu o π por 3,14 e o raio pelo valor do raio da Big Wheel, que é 32,5. Então, fazendo o cálculo de 2 vezes 3,14 vezes 32,5, a gente chegou no resultado de 204,1 metros, que essa seria a distância percorrida pela Big Wheel em uma volta. Aqui a gente trouxe outro exemplo também, que é para calcular qual a velocidade escalar média de uma cabine em uma volta completa. A gente vai também trazer as duas rodas gigantes, só a Ana vai explicar mais ou menos como é que a gente faz essa conta. Para fazer a conta da velocidade, é bem simples. A gente vai pegar o deslocamento linear e vai dividir pelo tempo. Então, aqui na London Eye, de acordo com o site, ela demora em média 30 minutos para dar uma volta. Mas qual que é a velocidade dela? Então, a gente vai pegar 376,8, que é o deslocamento linear dela, dividido por 30 minutos, que é o tempo que ela demora, e a gente vai achar uma velocidade de 12,56 metros por minuto. E fazendo esse mesmo cálculo para a Big Wheel, a gente só substituiu aqui que, segundo as nossas pesquisas, que foi pelo site oficial da roda gigante, a gente concluiu que o passeio dura uma média de 20 minutos. Então, usando esse tipo de tempo, a gente só dividiu o valor feito na conta anterior, que era
qual é o percurso realizado numa volta completa e a gente dividiu pelo tanto de tempo que dura esse passeio e a gente chegou no resultado de 10,2 metros por minuto. Agora a gente vai calcular qual a distância entre os eixos de cada cabine. A gente vai pegar aqui a Big Wheel, ela tem 36 cabines. O deslocamento linear dela é de 204,1, como já citado anteriormente, e a gente vai dividir um valor pelo outro. A gente vai dividir 204,1 por 36 cabines e a gente acha uma distância de 5,669 metros entre cada cabine. E a mesma conta a gente vai fazer para London Eye. Então, na nossa pesquisa, a gente descobriu que a London Eye tem 32 cabines. E aí, o deslocamento linear dela, como feito anteriormente, é de 376,8 metros. Como a Ana disse, a gente vai dividir um pelo outro. E assim, dividindo os dois valores, a gente vai chegar num valor de 11,7 metros. Essa vai ser a distância percorrida a distância entre os eixos de cada cabine. E agora a gente quer saber qual a distância em graus entre os eixos da cabine. A gente vai dividir o grau da roda gigante pela cabine. Então, 360 graus dividido por 32 cabines, a gente vai achar 11,25 graus entre uma cabine e outra. Isso da London Eye. Já da Big Wheel, a gente vai pegar o mesmo grau, que é de 360, dividir pelo número de cabines, a quantidade, que é 36, e vai chegar no valor de 10 graus. A gente também tem aqui a curiosidade que em 32 cabines cabem 25 passageiros, na London Eye, e na Big Wheel tem 36 cabines e cabem 6 passageiros cada cabine. Agora a gente também quer saber qual o valor arrecadado em um dia na roda gigante. A gente fez as pesquisas e chegamos na conclusão que a London Eye abriga aproximadamente cada dia 15 mil visitantes e a Big Wheel aproximadamente 8 mil visitantes por dia. E agora a gente vai mostrar para vocês como é que a gente faz essa conta. Aqui na London Eye, a gente tem o valor do ingresso dela, que vai ser de 32,90 dólares. Então, a gente vai fazer uma multiplicação simples. 15 mil visitantes por dia vezes o valor vai ser aproximadamente 493.500 dólares. O dólar hoje, no dia de hoje, 23 de novembro, está 5,64. Multiplicando esse valor aqui pelo dólar, vai dar 2.783.340 mil. Só para lembrar que esse valor aqui é de um adulto normal, não tem criança nem desconto nenhum. E aqui a gente fez o mesmo cálculo para a Big Wheel, então como eu falei anteriormente, ela tem aproximadamente 8 mil visitantes por dia. E o valor do ingresso, pelas nossas pesquisas, é de R$40. Então, como a Ana disse, fazendo uma multiplicação simples, que é o valor de visitantes vezes o valor do ingresso, ou seja, 8 mil vezes R$40, a gente chegou no valor de R$320 mil por dia. E agora, uma última questão aqui pra gente, que é: dois amigos foram dar um passeio na roda gigante, mas eles acabaram ficando em grupos separados. Em determinado momento do passeio, eles conseguem se ver e quando suas cabines estavam numa posição diferente. No caso, essa daqui é a posição, aqui estava o amigo 2 e aqui estava o amigo 1. Agora a gente vai mostrar para vocês, numa outra conta, como fazer esse cálculo. Para essa atividade, esse exemplo, a gente vai usar o Teorema de Pitágoras. Então, como eu falei antes, aqui vai ter o amigo 1, o amigo 2 e aqui vai ter o amigo 1. Isso forma um triângulo. Para isso, a gente vai usar o Teorema de Pitágoras, como eu falei, onde a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. Então, aqui a gente botou x como se fosse a hipotenusa, o raio como se fosse os catetos. Então, aqui a gente substituiu hipotenusa ao quadrado, que seria x ao quadrado, é igual a raio ao quadrado, mais raio ao quadrado. Agora a gente vai explicar para vocês esse cálculo tanto na London Eye quanto na Big Wheel. Na London Eye, a gente vai pegar o raio dela, que é de 60 metros, e vai fazer ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado, vai ser igual a 60 ao quadrado mais 60 ao quadrado. Fazendo os 60 ao quadrado, a gente vai achar 3.600 mais 3.600. O resultado disso vai ser 7.200. A gente passa a raiz, vai dar 7.200, então o resultado de x vai ser de 84,85 metros de distância quando eles se olharam. Então, gente, esse foi o nosso trabalho. Obrigada pela atenção. É isso.